Graça e paz a todos. Vamos conversar aqui hoje mais um vídeo, como sempre, invocando o nosso Senhor Jesus e a sua digníssima mãe, a Virgem Maria, para que nenhuma injustiça se cometa nesse canal. Gente, hoje a gente vai ler aqui o capítulo 12 de Números. Eu vou ter que ler ele completo. É bem rápido, são 16 versículos. Para vocês entenderem aqui dois pontos, né? Como eu já fiz um vídeo falando de Moisés, um grande líder que ele é, e ele não era um grande líder à toa, né? É um negócio assim, meu Deus, não tem nem como descrever, né? É o maior líder, eu acho que já houve aqui, né, de homens na Terra, referente a homens, né? E aqui deixa claro o porquê e como o tratamento que Deus tinha para com ele era diferente. Vamos entender aqui. Aqui tem dois pontos. Tem esse que eu te falei. O tratamento de Deus para com ele era diferente. E vamos ver aqui o que fala nesse capítulo 12 de Números. Números, capítulo 12. O castigo de Miriam. Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia. E Miriam e Arão começaram a criticá-lo por isso. Eles disseram: Senhor, será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Logo em seguida, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Vocês três aí, vão para a tenda sagrada. Eles foram, e o Senhor desceu na coluna da nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e quando eles chegaram, Deus disse: Agora escutem o que eu vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. Com o meu povo, o servo Moisés, é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo, pois falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Olha só. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? Aí o Senhor Deus foi embora, muito irado com eles. Assim Deus saiu. A nuvem que estava sobre a tenda desapareceu. No mesmo instante, Miriam foi atacada por uma doença terrível da pele, que ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que de fato ela estava atacada por aquela doença. Aí Arão disse a Moisés: Por favor, chefe, eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa desse pecado que cometemos no momento de loucura. Não deixe que Miriam seja como um aborto que nasce com a metade do corpo destruído. Então Moisés orou assim a Deus: Ó Senhor, ó Deus, eu te peço que a cures. E o Senhor respondeu a Moisés: Se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, ela teria ficado humilhada durante 7 dias. Então, que ela seja expulsa do acampamento e fique lá fora 7 dias. Depois será trazida de volta. Assim, Miriam ficou 7 dias fora do acampamento e o povo não partiu dali enquanto ela não foi trazida de novo para o acampamento. Depois disso,
o povo saiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. O que a gente pode ver aqui nesse texto, gente? Ou seja, Arão, ele tinha... Deus deu para ele um Espírito Santo, né? Muito forte. A unção assim, do Espírito Santo, assim, muito além do que ele deu a qualquer outro profeta ali na terra, né? Não a qualquer outro, né? Pois João fala que na Bíblia que João foi o maior, né? De todos os homens que passou pela terra. Mas, assim, era grandemente. Tem uma abundância muito grande. Por quê? Aqui, ó. Porque ele era humilde. O mais humilde do mundo. Palavra de Deus. É Deus que está falando isso. Então, por isso que Deus dá essa abundância para ele de espírito. E o povo, vendo aquilo, ó, Arão, né? E a sua esposa, que era o ajudante, ao braço direito de Moisés, né? Que Moisés, quando estava cansado, era muita coisa para ele resolver, muita gente no deserto, para ele tomar de conta, e ele pediu ouro a Deus, né? Deus, eu não tenho condição, Deus, bota alguém para me ajudar, porque é muita responsabilidade, né? E Deus, olha, pois procure alguém, um líder e tal. Aí Moisés escolheu Arão. Então, justamente Arão e a sua esposa ficaram aqui, olha, será que é só Deus que fala com Arão desse modo, né? Por que é só Deus fala assim com ele, né? Digamos assim, cara a cara e tal, por que não fala com a gente? Tá vendo esse ponto? Tem isso, minha gente, dentro da igreja, por exemplo. Agora faz uma analogia, né? Gosto sempre de fazer isso, trazer para os dias de hoje, digamos assim. Você nunca está satisfeito com o que Deus lhe dá, digamos assim. Você sempre quer mais e mais e mais e não tem fim, isso não tem fim. Poxa, Arão, braço direito de Moisés, um cara abençoadíssimo, inteligentíssimo. Pois Moisés era, digamos assim, não tinha muito jeito com as palavras. Lá atrás, né? Em Êxodo, ele fala disso, olha, eu não tenho jeito, mas eu sou tímido, Deus me ajuda, então, olha, então vou chamar aqui Arão, que ele é bom com as palavras, ou seja, Deus já era bom, né? Aí quando Moisés traz ele, Deus ainda abençoa ele ainda mais com isso, ou seja, dá ele ainda mais capacidade. E ele fala uma besteira dessa, oxe, Deus, ele escolhe as pessoas não pelo que o ser humano vê, por exemplo. Se ele é bom falando, se ele tem dinheiro, se ele tem, né, posses, enfim. Isso é coisa terrestre, gente. Isso aqui só o ser humano vê, tá entendendo? Deus não. Ele olha aqui dentro. O que tem aqui dentro? É um coração humilde? É aí que Deus se agrada, digamos assim, do homem. Então, Deus viu que Moisés era muito humilde, muito. Como ele fala aqui, era o mais humilde do mundo. Então, Deus pegou esse camarada e fez dele o maior líder que eu acho que a Terra já teve. Então, assim, é lógico que isso é diferenciado. Isso é uma relação, minha gente, muito íntima. Ele disse, olha, com os profetas eu falo por sonhos, né? Visões, mas com Moisés não. Eu falo com ele cara a cara. Gente, vocês não vão ver isso aqui na Bíblia em outro lugar, a não ser com Moisés. Moisés, eu acho que foi o único que viu a forma. Gente, ele viu a forma de Deus. Ele não só ouviu. Tem um relato aqui que é, eu acho que é em Êxodo, eu acho. Agora me falhou a memória. Mas que Deus disse, olha, você vai ficar atrás dessa pedra e eu vou botar uma nuvem aqui e eu vou passar. E você vai olhar para mim
quando tiver passado, quando a nuvem sair, você olha pela flecha dessa pedra. Você vai me ver de costa. Porque se você olhar a cara assim, a minha forma, você morre. Então, foi assim que aconteceu, né? Deus passou e ele viu a forma de Deus, né? Muita gente pergunta, mas Deus é o quê? Deus é uma força, né? Muita gente tem essa dúvida, né? Qual é a forma de Deus? Ele é um plasma, digamos assim, é como se fosse um fogo, né? Quando aparece ali na sarça ardente, digamos assim, é um fogo. Mas aqui o Moisés viu uma forma, ou seja, será que é um ser humano, né? O que é? Tem essas dúvidas na cabeça do pessoal. Então, assim, ele viu a forma. Você vê como era diferenciado Moisés, né? Muito diferenciado. É um negócio assim, muito bonito. Eu acho muito bonito assim, essa relação dele para com Deus e Deus para com ele. E aqui tem outra coisa. Deus ajudou, né? Arão, essa é a primeira, né? A relação de Deus para com Moisés é um negócio assim muito lindo. Ele defende mesmo. É um negócio assim muito, muito lindo. E também a questão de Arão. Ou seja, o cara já tem tudo e mesmo assim fala essa besteira do próximo. Gente, se você vai ver em todo canto, no seu trabalho, na sua igreja, na sociedade no geral, você sempre tem alguém querendo ser mais. Deus lhe dá uma posição de assim, meu filho, você vai ficar aqui. Você vai ficar aqui. E você, outro, vai ficar aqui. Mas esse primeiro quer ficar acima desse que foi aqui. Por quê? Deus gostou mais desse aqui. Esse aqui tem mais sucesso, tal. Mas sendo que esse aqui já tem muito. Mas não, ele quer passar em cima desse aqui. E são dois homens de Deus. Aqui não estamos falando de pessoas, digamos assim, do mundão, né? Do mundana, digamos assim. Vocês têm noção do que é isso? Gente, isso aqui é dentro da igreja, gente. Vocês veem, tem picuinha dentro da igreja desse tipo. E Deus se agrada disso, ó. Olha só o que ele fez com a esposa de Arão, né? Miriam, por causa desse comentário. Só por causa desse comentário. Deus botou uma doença nela, na pele dela, que se não fosse Moisés, se Moisés não fosse um cara humilde, vai dizer assim, não, né? Deus perdoa eles, fizeram isso no momento, me criticaram, falaram alguma coisa de mim assim no momento inoportuno, alguma coisa assim. Se Moisés tivesse orado de outro jeito, não tivesse perdoado, e aí, como é que fica? Miriam tinha morrido, né? Mas Moisés é o cara, né? Digamos assim, cheio do Espírito Santo, e ele orou ainda para que Deus perdoasse Miriam e não a matasse. Então, gente, isso sempre vai ter na vida de vocês, né? Essas pessoas que nunca estão contentes com o que tem. O cara que ele tem digamos assim, uma moto normal, sei lá, né? Está aqui uma 150. Não, ele quer uma Hayabusa, ele quer aquela 1.300 cilindrada. O cara que ele tem uma casa normal, comum, ele não quer aquela casa, ele quer uma mansão. Tá entendendo? O cara que ele tem um carro normal, não, ele quer uma Ferrari. E nessa de buscar, ele se esquece da vida dele. Ele se esquece do que Deus já deu para ele. Ele já é abençoado por Deus. Mas a gente, como humanidade, a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem. Isso é um erro drástico. Um erro drástico. Mas Arão também, ele reconheceu. Não estava, foi um momento de loucura. Reconheceu. E é importante a gente reconhecer que a gente está errado e dizer, olha, errei. Falei besteira. Não é feio, não. Ao contrário, é bonito. É uma virtude você reconhecer que estava errado, né? Você cresce nisso. E Arão reconheceu. E pediu para Moisés orar pela esposa dele. Então, assim, que bom, né, que isso aconteceu. Que bom. Você ensinamento, né? Você lendo a Bíblia, você cresce muito, por exemplo. Você vê toda essa situação, você puxa aí na mente várias e várias situações em que você foi Arão
e que você foi Miriam, e também situações que você foi Moisés. É ou não é? Então, assim, gente, não existe cristão que não lê Bíblia, gente, pelo amor de Jesus. Claro, a não ser que você não saiba ler, escrever, e mesmo que não saiba, tenta aprender, né? Poxa, você é um cristão e nunca ter lido uma Bíblia. Minha gente, isso aqui é o suprassumo, isso aqui é a Constituição do Brasil, né? As leis e tudo. Pronto, isso aqui é do cristão, isso aqui é do católico. É a Bíblia, gente. Tem que ler, para você aprender a viver. Aprender a viver aqui, ó. E viver com a excelência, né? Viver com o melhor. Suprassumo, que é a lei de Deus, né? Então, minha gente, era só esses dois pontos, né? A relação muito, muito íntima de Arão para com Deus, Deus para com Arão. E essa questão das vezes a gente falar algo, depois que a palavra sai, gente, ela não volta. Então a gente tem que pensar bastante antes de dizer alguma coisa, né? Enfim, foi o que Arão fez, né? Ele falou, e a palavra saiu e não voltou mais. Então, assim, muito cuidado com o que você fala. E se Deus te colocou no lugar, fique lá. Não queira algo que Deus não lhe deu. Que Deus não levou ainda para algo maior, então fique na sua. É o que Arão queria, né? Olha, porque Deus só fala com ele e tal, porque Deus fala com sonho, com nós e tal, ele não fala cara a cara. Tá entendendo? Poxa, pelo amor de Deus, gente. Cada qual na sua, digamos assim, né? Então, pessoal, era basicamente isso. Até a próxima e fiquem com Deus.